Para cada ser humano, há um momento em que nasce e um momento em que morre. Algumas pessoas podem ter perdido seus avós, pais, irmãos, amigos ou nosso companheiro que amamos. Independentemente de quem seja, a dor da morte é uma experiência que todos nós já vivenciamos em algum momento de nossas vidas. Embora muitas vezes falamos sobre o início da vida, celebrando com festas de chá de bebê, festas de aniversário de um ano e aniversários subsequentes, raramente falamos sobre a morte. Normalmente, somos obrigados a discuti-la apenas quando alguém próximo falece. Entretanto, talvez devêssemos falar sobre ela antes que seja tarde demais. Afinal, todos nós enfrentaremos a morte um dia. A morte é o fim da vida e todas as funções vitais do corpo pararão permanentemente. O coração para de bater, a respiração cessa e não há mais atividade cerebral. Quando a morte se aproxima, o coração começa a falhar e o corpo passa por mudanças circulatórias. O batimento cardíaco fica mais fraco, a pele perde a aparência radiante do verão e torna-se cinza azulada e pálida, especialmente nos joelhos, mãos e pernas. A respiração também se torna irregular, podendo ser lenta, rápida, fraca ou alta em diferentes momentos. Esse ciclo de respiração irregular continua até que, por fim, não haja mais suspiros, e a pessoa se foi para sempre. À medida que nos despedimos do mundo, entramos em um estado de confusão crescente. Fechamos a porta para a vida que conhecemos e nos entregamos à inconsciência, morrendo. Embora saibamos e entendamos tudo o que acontece até esse ponto, o que acontece depois permanece um mistério completo para nós. A morte é uma das coisas mais surpreendentes, frequentemente vista como um evento irreversível. Acreditamos que o que está morto permanecerá morto. No entanto, milhares de pessoas foram declaradas mortas pelos médicos e voltaram para contar histórias incríveis. Essas experiências são chamadas de quase-morte, pois, se fosse realmente morte, elas não estariam vivas para contar a história. No entanto, é difícil saber se essas experiências são verdadeiras. Embora haja uma grande quantidade de informações disponíveis sobre as experiências de quase-morte, muitos detalhes ainda permanecem um mistério. Algumas pessoas que foram consideradas mortas por horas ou dias voltaram à vida com histórias de experiências fora do corpo e memórias de uma vida após a morte. Elas relatam detalhes incríveis sobre o lado de lá que não poderiam ter inventado. Uma coisa que muitas pessoas que tiveram experiências de quase-morte concordam é que a frase "a vida passa diante dos seus olhos" é muito verdadeira. Antes do coração parar, muitas vezes somos apresentados a uma visão de toda a nossa vida. No entanto, não é como pensamos que seria. Não são os grandes momentos da vida que passam diante dos nossos olhos. Não é o casamento, a formatura, a primeira vez que ouvimos o choro do nosso filho. São apenas coisas aleatórias, andar de bicicleta quando criança, verificar aleatoriamente seu e-mail, olhar para um gato branco enquanto sobe uma escada. São os momentos que não damos importância e geralmente não lembramos na vida que nos são apresentados diante da morte. Embora pareça estranho lembrar-se de um gato branco enquanto sobe uma escada, um jovem que passou por uma experiência de quase-morte viu esse momento como um dos flashes da vida. No entanto, ele não conseguia se lembrar de ter estado naquela escada ou de ter visto um gato branco. Após ter sido ressuscitado, ele desenhou a planta da escada e do apartamento, e descreveu um gato branco para sua mãe. Surpreendentemente, sua mãe lhe contou que eles já haviam morado naquele prédio exato com a mesma planta da escada e do apartamento, e haviam vivido lá com alguém que tinha um gato branco, o que levanta a questão se todas as nossas memórias ainda estão lá, mesmo aquelas que esquecemos. Não é uma história tão maluca até você perceber que ele e sua mãe se mudaram para aquele apartamento quando ele tinha apenas 14 meses. Quando morremos, será que conseguimos ver tudo o que pensávamos ter esquecido durante o nosso tempo neste lado da vida? Essa história peculiar nos faz questionar se o que foi esquecido é apenas temporário. A morte muitas vezes nos assusta por parecer solitária. Enquanto chegamos a esta forma de vida sozinhos, partimos da mesma forma. Muitas pessoas que passaram por experiências de quase-morte relatam ter visto um parente morto para escoltá-las para a vida após a morte, ou informá-las de que ainda não era sua hora. Independentemente da situação, a morte não parece ser tão solitária quanto pensávamos. No entanto,
é difícil determinar se essas experiências foram simplesmente criações da imaginação das pessoas tentando encontrar conforto em seus últimos momentos, ou se realmente foram o espírito ou a alma dos parentes falecidos. Ainda assim, sabemos que para a maioria das pessoas, a morte não é solitária ou, pelo menos, não se sente assim. Falando da alma, este é um conceito que a ciência ainda não consegue explicar. Mas com o crescente número de relatos de quase morte relacionadas a uma experiência fora do corpo, talvez seja hora de repensar se a alma é algo que pode ser explicado pela ciência. Um caso relatado conta a história de um estudante universitário que sofreu uma overdose de medicamentos para dormir e teve uma parada cardíaca na ambulância, sendo legalmente declarado morto por 3 minutos. Entretanto, ele experimentou tudo o que aconteceu na ambulância através de uma visão em terceira pessoa, fora do corpo. Durante essa experiência, ele foi capaz de observar o técnico em emergência médica que o ressuscitou na ambulância, identificado pelo cabelo verde menta distintivo. Após ser estabilizado no hospital 3 dias depois, o estudante procurou pelo técnico em emergência médica que ele havia visto durante sua experiência fora do corpo. Para sua surpresa, o técnico em questão era uma pessoa real e as memórias que ele tinha da ambulância enquanto estava clinicamente morto eram reais, incluindo sua posição no chão da ambulância, o som das máquinas e o esforço do técnico em salvá-lo. Essas histórias impressionantes levantam questões sobre a existência da alma e do que somos feitos. Somos apenas um conjunto de átomos e moléculas aleatórios que reagem aos estímulos da natureza, ou há algo mais que nos define? Embora essas histórias sejam raras, elas destacam a experiência daqueles que escaparam da morte permanente e carregam cicatrizes físicas e emocionais como resultado. Infelizmente, para a maioria, a morte permanece um mistério inevitável, e cerca de 1 a 2 semanas após o falecimento, é hora de dizer nosso último adeus. No entanto, a forma como enterramos nossos mortos ao longo da história forneceu valiosas informações sobre a vida e cultura das sociedades antigas. Desde túmulos até múmias, os mortos forneceram mais informações sobre a história humana do que os vivos deixaram para trás. Algumas das evidências mais antigas de sepultamento internacionalmente conhecidas estão em Kafsa, Israel, onde restos mortais foram cuidadosamente colocados em caixões juntamente com itens pessoais, como roupas, objetos e alimentos, antes de serem colocados em cavernas. Há evidências de que as pessoas honravam a passagem dos mortos por meio de festas e grandes banquetes, que incluíam a pintura dos restos mortais. Retomando o assunto em questão, embora o tema seja polêmico, alguns estudiosos têm se dedicado a entender as experiências quase-morte, EQM. De maneira geral, as pessoas que passam por essa experiência relatam cenas semelhantes. No entanto, o que realmente ocorreu de semelhante entre elas nas suas experiências quase-morte? Primeiramente, é primordial compreender a complexidade das EQMS. São eventos em que um indivíduo é considerado clinicamente morto por alguns minutos, sem sinais de atividade cerebral ou batimentos cardíacos, mas acaba retornando à vida. Essas experiências são marcadas por relatos surpreendentes de pessoas que afirmam terem visitado o outro lado. Embora o tema seja controverso, alguns estudiosos têm se dedicado a entender esses relatos e avaliar sua precisão. De maneira geral, as pessoas que passam por uma EQM relatam fases semelhantes. Inicialmente, há uma sensação de paz e desaparecimento da dor, acompanhada de alterações nas noções de tempo e espaço. Em seguida, o indivíduo se sente desprendido do corpo físico, capaz de flutuar e ouvir o que se passa no ambiente ou viajar a locais distantes, até mesmo outros planetas e galáxias. Um dos relatos mais comuns é a viagem por um túnel com uma luz intensa e brilhante no final, que é bastante chamativa. Cerca de 10% dos casos de quase-morte relatam que, após ultrapassar essa luz, encontram um ambiente paradisíaco, com um limite além do qual não é mais possível retornar à vida. Muitas pessoas que passam por uma EQM relatam uma retrospectiva de suas vidas e a companhia de figuras espirituais ou de entes queridos já falecidos. Independentemente da religião, é comum relatos de encontros com entidades superiores de uma bondade assombrosa e o recebimento de conhecimento do universo, compreendendo a interconexão de todas as coisas. O tempo de duração da EQM é muito variável e muitas pessoas relatam que durante a experiência, a noção de tempo desaparece. Os estudiosos observaram que quanto mais longa é a parada cardíaca do paciente, mais complexa é a EQM,
com histórias mais elaboradas e diversos acontecimentos. Embora muitos estudiosos tentem entender e avaliar a precisão desses relatos, nenhuma teoria foi aceita como verdadeira até o momento. No entanto, a EQM continua sendo um tema fascinante e controverso para a ciência e para a sociedade em geral. Algumas explicações médicas razoáveis podem ser dadas para alguns desses fenômenos, como a visão do túnel, que pode ser causada pela falta de oxigenação adequada no cérebro. Porém, outras explicações como a sensação de abandono do próprio corpo ainda são controversas, embora atividades como meditação, sono e uso de drogas possam ativar uma parte do cérebro chamada de ogira angular, que também é ativada em alguns casos de epilepsia, causando visões e sensação de estar fora do corpo. Alguns médicos acreditam que as EQMS são apenas fruto da imaginação, mas muitos relatos semelhantes sugerem que a contaminação pode ser uma explicação plausível. Devido à exposição repetida a relatos e experiências semelhantes em filmes, livros e outros meios de comunicação, as pessoas podem acreditar que suas próprias experiências sejam similares. Um fato muitíssimo importante e interessante sobre a experiência de quase-morte é que, apesar de ser um fenômeno que existe desde tempos antigos, foi apenas na década de 1970 que o termo quase-morte foi cunhado pelo psiquiatra americano Raymond Murray, que também foi responsável por popularizar o estudo do tema. Embora a medicina tenha dado algumas explicações para a experiência de quase-morte, EQM, há um aspecto que ainda não pode ser plenamente explicado, o fato de que algumas pessoas, que estavam clinicamente mortas, conseguem se lembrar de detalhes específicos do que ocorreu durante o tempo em que estiveram inconscientes. Um exemplo disso é o caso de um paciente em coma atendido pelo médico holandês Pim van Lommel, que, após ter sua dentadura removida por uma enfermeira, conseguiu se lembrar exatamente de quem tinha feito isso e onde ela tinha sido guardada. O intrigante é que, na época, não havia nenhuma atividade cerebral que pudesse explicar essa lembrança. Alguns estudiosos afirmam que esses casos podem ter sido resultado de erros durante o atendimento de emergência, sugerindo que esses pacientes não estavam clinicamente mortos, mas sim inconscientes ou em coma. No entanto, não há teorias concretas para corroborar essa visão. Outros estudiosos, todavia, preferem se afastar das respostas padrão e considerar a possibilidade de que essas pessoas realmente vivenciaram essas situações. Para eles, uma possível explicação é que o cérebro passa por uma programação para enfrentar a morte de maneira menos dolorosa. Dessa forma, o corpo libera um excesso de endorfinas, o que pode tornar o momento menos estressante e levar a uma lembrança mais vívida do que ocorreu durante a EQM. Muitas pessoas que passaram por uma EQM relataram mudanças significativas em suas vidas, incluindo a forma como encaram a religião. Algumas tornaram-se menos dogmáticas e doutrinárias, adotando uma visão mais holística, que reconhece a possibilidade de uma dimensão espiritual após a morte, independentemente de sua afiliação religiosa. Em suma, as experiências de quase-morte podem levar a uma mudança profunda na perspectiva de vida de uma pessoa.